Ontem, você podia escolher entre ferir e não ferir. Estava no seu livre-arbítrio. Ninguém te pediu para ferir. Ninguém. Você podia escolher. Machuco ou não machuco? Prejudico ou não prejudico? Mas você tomou uma decisão. Eu vou machucar essa pessoa. Agora, os papéis se invertem. E a pedagogia divina nos dá, eu sei que é difícil entender isso, mas ela nos dá uma oportunidade da empatia, Jaime. Da empatia, que é o livro do Jaime. Que é você se colocar exatamente no lugar da pessoa que você feriu, para você sentir. Porque só fere alguém quando a gente para de sentir. Se nós não parássemos de sentir, você não feria ninguém. A gente só fere quando está ferido. A gente só fere quando o coração foi embora, ficou só a cabeça. É por isso que o psicopata, me perdoe, né, Tereza? Viu, Ana? Estou entrando no seu tema, depois você explica direitinho se eu estiver falando alguma bobagem. Por isso que o psicopata, ele é a pessoa que perdeu totalmente a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele de fato não sente empatia nenhuma. Ele não sente nada. Ele é capaz de arrancar seu dedo sorrindo. Porque ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. Ou seja, é um indivíduo que atrofiou o sentimento. O sentimento dele está atrofiado. Aí eu me lembro de um dia que eu fui ao Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, e conversei com meu amigo, Roberto Lúcio, que é o psiquiatra, diretor clínico do hospital. E eu fiquei muito assustado quando eu vi casos assim gravíssimos de esquizofrenia, o caso do sofrimento mental no mais último grau. Eu confesso que eu fiquei um pouco perturbado. Eu falei assim, mas Roberto, como é que entende isso? Ele olhou para mim e falou, você está impressionado, Haroldo? Eu estou muito impressionado. Ele falou, meu amigo, o que está te impressionando já é a cura. O adoecimento mental já é a cura. Porque o espírito entrar nessa fase é porque o sentimento dele está sendo restaurado. Ele está com o intelecto comprometido, ele está com as faculdades mentais comprometidas, para que o sentimento saia, desabroche novamente, e ele volte a sentir, e ele volte a se colocar no lugar do outro. Então eu não me canso de contar aquele caso da família Veloso, muito amiga do Chico, e um dos irmãos, em Uberaba, o escritório de contabilidade dele foi assaltado, destruíram tudo, não só levaram as coisas, mas fizeram até questão de destruir até parede, quer dizer, um ato de barbárie. E no dia que o escritório de contabilidade foi destruído, ele tinha reunião. E aí ele chegou, imagina, né? Chegou, o Chico olhou e falou, o que foi, meu filho? E aí ele contou a história. Nossa, Chico. E aí aquele jeito do Chico, né? Que é o espírito que já desenvolveu o sentimento. Então ele abraçou, irradiou,
E aí esse companheiro disse que sentiu uma paz ali do lado do Chico. O Chico ficou uns 30 segundos sem falar nada. Só assim, abraçado com ele de lado assim. De repente o Chico olha para ele e fala assim: "Ô, meu irmão, é tão bom devolver, né?" É tão bom devolver. Então você, enquanto encarnado, é difícil compreender isso. É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque nós somos imediatistas. E aí sabe qual que é o nosso slogan? O slogan preferido dos encarnados é: o mundo está cheio de injustiça. Verdade. O mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Não há nenhum injustiçado. As mães têm uma conexão especial com Deus no que diz respeito ao destino dos seus filhos. E eu me recordo de uma experiência que vivi de resgate, e eu cheguei para minha mãe, ela olhou e disse assim: "O que é da gente, meu filho, vem na nossa porta." Eu perdi até o apetite. Porque eu estava esperando que ela dissesse assim: "Coitadinho, tão bom, meu filhinho, querido, que injustiça." Que é da gente, meu filho, vem na nossa porta. Pelo fato de não nos recordarmos dos detalhes, parece-nos injusto. Parece-nos injusto. Mas você tem certeza absoluta que você quer saber os detalhes? Eu vou perguntar de novo, porque vou fazer uma oração aqui e pedir para ser revelado na reunião mediúnica para você. Eu me recordo do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Está discutindo com o Espírito veio: "Por que você? Eu vou acabar com sua vida, e você fez isso, e você fez aquilo", e começou a acusar todo mundo da reunião. Era o típico cobrador. De repente, o Hermínio está conversando com o Espírito, e ele fala assim: "Que processo é esse aqui em cima da mesa?" Os Espíritos colocaram um processo grande, fluídico, né? Em cima da mesa. "Que processo é esse?" E o Hermínio, né, com a intuição, falou: "É o seu." "Meu? É o seu. Você não veio aqui com um rol de acusações contra todos nós aqui?" As acusações são justas. A nossa defesa é: nós somos culpados. Agora é o seu processo. E aí não é que o Espírito atrevido começou a ler? Pegou o processo e começou. Teve que sair na maca, carregado. Você se lembra da Dona Laura do livro Nosso Lar? A Dona Laura é contado no livro Nosso Lar que ela começou, ela e o marido no mundo espiritual começaram a ter regressões, no mundo espiritual, começaram a ter regressões espontâneas. Sonhava com os fatos do passado. Procuraram lá o Clarence falou assim: "Ô, minha irmã, tá lembrando do passado." Encaminhou para o Ministério do Esclarecimento.
Chegou lá no Ministério do Esclarecimento, os técnicos examinaram, falaram, realmente está lembrando do passado. Eu vou fazer o seguinte então, eu vou imprimir 2 encarnações, sem ser anterior, porque é claro, anterior eles lembravam inteiro, mais 2 para trás, só 2. Aí primeiro vocês vão ler a história, depois vocês vão entrar nessa maquininha aqui, aí vocês vão lembrar mesmo, vão lembrar de sentir o cheiro, de sentir a emoção. Gente, eles leram o romance deles mesmos. Nossa, ai meu Deus, acabaram de ler, estão prontos, foram lá, entraram na maquininha e começaram a lembrar. Ficaram, o Clarence teve que ajudar. Aí os 2 reuniram e falaram assim, bem, vamos voltar? Vamos. Decidiram voltar. Porque não davam conta de permanecer em nosso lar, lembrando 2 vidas. 2. Então eu me recordo de uma frase do Chico, que está no livro Testemunhos de Chico Xavier. Ele diz assim, de vez em quando me coloco em contato com as recordações do passado e sou tomado de uma profunda tristeza. Então vem o Espírito de Emmanuel, me consola, começa a explicar o laço que une todas as encarnações, e eu então compreendo as razões dos mínimos acontecimentos. Você tem certeza que você quer lembrar? Não, também não. Imagine isso. Agora, sabe por que nós não conseguimos lembrar? Porque com a medida com que você mede o outro, você mede a si mesmo. Como nós somos extremamente rígidos com os outros, como nós não temos o mínimo, a mínima boa vontade de perdoar sequer uma pequena ofensa, como nós somos extremamente intolerantes com a imperfeição, essa é a medida com que você mede. Então, quando você lembra do seu passado, que medida que você vai usar? A mesma. Então, nós somos tão endurecidos que, se você lembrar do seu passado, você entra num processo de culpa depressivo. Por quê? Porque você não consegue ter misericórdia com você mesmo. Porque você não consegue perdoar-se. Mas o dia que o nosso perdão for suficientemente grandioso para abarcar qualquer ofensa, aí você pode lembrar todo o seu passado. Sabe por quê? Porque aí você terá um mar de generosidade para com você mesmo. Você será tomado pela indulgência. Até lá, vamos deixar do jeito que está. Não lembra, não. É um conselho que eu estou te dando. Não queira entender. Entender as razões não vai diminuir seu sofrimento. A única coisa que apazigua o sofrimento é sentir-se amado
e consolado. Não é saber a razão. Não é saber a razão. No momento de, digamos que você esteja atravessando a maior expiação da sua encarnação, você quer que eu sente aí do seu lado e comece a te contar todas as razões pelas quais você está sofrendo agora? Isso é a última coisa que você quer. Não faça isso com ninguém. Isso é tortura psicológica. A única coisa que você quer é alguém que sente do seu lado e diga assim: eu estou com você. Vão ser dois chorando, eu e você. Portanto, a lei divina, ela tem esse mecanismo pedagógico. Outro elemento da justiça divina. A justiça divina sempre aponta para a perfeição do espírito. E ela possui um mecanismo que a justiça humana não tem. Esse mecanismo se chama reencarnação. Reencarnação. A reencarnação é o maior instrumento da justiça divina, porque ela te traz de volta ao mesmo lugar do erro. Ao mesmo lugar do erro. Para quê? Para que você seja torturado? Não. Para que você reescreva a história. Para que você possa reescrever a história. Fazer o que você devia ter feito antes de ter errado lá atrás. Deixar o coração te conduzir. Deixar o amor e a fraternidade te conduzir. Então, esse elemento da justiça divina é extraordinário. E aqui nós temos que caminhar, na conclusão desse raciocínio, para a bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é a humana, é a divina. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Como assim, Haroldo? Ora, não disse Jesus, depois do Pai Nosso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Acontece que quando você começa a aproximar o rio da sua vida, quando você começa a canalizar a sua vida para as fontes da justiça divina, o seu comportamento se desloca da massa. E aí sabe o que acontece? Acontece um fenômeno natural. O espírito imperfeito, ele agride, persegue tudo aquilo que não compreende. O espírito imperfeito, ele fere, ele tenta matar tudo aquilo que ele não consegue amar. Então, como que funciona a mente do espírito imperfeito? Funciona assim:
Ele olha para a flor e fala: gostei da flor, mas não gostei do espinho. Arranca o espinho. Ele olha para o jardim e fala assim: gostei daquela flor, mas não gostei dessa. Aí ele pisa nela. Ele chega na árvore e percebe que no topo da árvore há um pássaro e na base da árvore há uma serpente. A serpente está lá parada. Ele fala: não gostei dessa serpente. Vai lá e mata a serpente. Porque o espírito imperfeito, ele quer eliminar tudo que ele não consegue amar. Porque a lógica dele é infantil. Ele quer um mundo repleto apenas daquilo que ele ama, daquilo que ele aprova. Por quê? Porque ele é incapaz de conviver com a diferença. Incapaz. Então ele olha e fala assim: mas eu não gosto desse cantor. Ele podia parar de cantar. Não podia parar de cantar por quê? Esse cantor tem 1 milhão de seguidores, mas eu não gosto. Então ele queria um mundo que só tivesse os cantores que ele gosta. O problema é que hoje você gosta de um cantor, daqui a 5 anos você gosta de outro, então você ia ter que ficar mudando o mundo toda hora. Quando Emmanuel escreve sobre o amor no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: a mesma seiva que nutre a flor alimenta o espinho. Na mesma árvore em que se aninham os pássaros, se enrosca a serpente. Porque o amor de Deus abrange a serpente e o pássaro, a flor e o espinho. Portanto, o diabo, o Satanás, é tão amado quanto você. É claro que é uma metáfora, porque você sabe que não existe Satanás desencarnado, só encarnado. Mas ele é tão amado quanto. Ele é tão amado quanto. Você seria capaz de amar naquela tarde o soldado que olhou para Jesus nos últimos segundos da sua existência física e, não se contentando com a dor do Cristo, pegou uma lança e enfiou no peito dele? Você seria capaz de amar esse soldado? Pois bem, ele é Dom Pedro II. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E sabe quem que convidou ele para reencarnar no Brasil? Segundo o livro, o próprio Jesus. E o diálogo é lindo, porque Jesus chama ele e fala: Pedro, a tua vida será absolutamente incompreendida pelos teus contemporâneos, mas será a oportunidade da tua redenção e do resgate daqueles momentos da cruz. E aí? Então a justiça divina tem mecanismos que ela transforma um soldado cruel, que não tem nenhuma empatia, num hoje
imperador reconhecido pela moderna e atual historiografia como um dos maiores do seu tempo. Somente agora a história faz justiça a esse homem. Então você talvez não seja capaz hoje de amar e de compreender aqueles que estão trazendo uma alta cota de dor para a sua vida. Mas o tempo e a lei divina vai agir neles e em nós. E então, eles se tornarão espíritos luminosos e você será incapaz de odiá-los. No livro Sexo e Destino, e aqui, se você não leu o livro ainda, tampe o ouvido que eu vou dar um spoiler. Se você não leu, tampa aí que eu vou contar um pouco da história. O ouvido, depois você lê, você escuta a palestra gravada. Está no canal do YouTube. A história começa, o André Luiz se encanta com um benfeitor adorável, ele é adorável. Ele se chama Félix. Gente, o Félix é uma coisa. E ele começa a ajudar, ele ajuda daqui, ajuda dali, e vai, e você fala, nossa, que benfeitor, esse é o que eu mais gostei. Esse é o cara. Chega no final do livro, e agora vem o spoiler. Vem a revelação. Toda a trama do livro, todos os problemas, foi ele que causou. Aí você termina o livro perplexo. Perplexo. Por quê? Porque quem irá reparar com amor o mal causado com ódio é a própria pessoa. Tudo que você fizer hoje com raiva, com mágoa, com ódio, com falta de empatia, tudo que você fizer hoje com falta de sensibilidade, com falta de sentimento, amanhã você vai reparar com amor. É da lei. Porque a lei divina é de responsabilidade, não de punição. Ela é de responsabilidade. Então Deus não pergunta quem é o culpado, Deus pergunta quem é o responsável. E quando Deus pergunta quem é o responsável, os espíritos superiores abaixam a cabeça e a sua consciência levanta a mão. Ninguém te acusa. Ninguém te acusa. É sua própria consciência. Aí sua consciência lança um dedinho e o dedinho faz assim. Aí você fala, sou eu o responsável. Aí sabe o que eles falam? Tá bom, meu filho. Nós vamos te ajudar a reparar. Quando André Luiz, já caminhando para o encerramento, quando André Luiz começa a chorar, os sofrimentos dele no umbral, e o Clarence está ouvindo. Está ouvindo. Com todo carinho, paternal.
E o André Luiz acaba de falar, ele fala: meu filho, apazigue o teu coração, porque nós também já perambulamos. Olha isso. Nós também já perambulamos pelos labirintos em que você agora acaba de sair. Nós também já perambulamos. Isso nos leva a uma conclusão, que é a conclusão dessa nossa reflexão de hoje. Quando Emmanuel, em uma mensagem, vai interpretar esse versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Basicamente, Emmanuel diz assim: chegará um momento em que a tua consciência vai agir com toda a retidão, e ainda assim você será incompreendido. Você fará tudo certo, e aos olhos do mundo você estará em erro. Mas o grande desafio do discípulo de Jesus é ter todas as oportunidades de fazer o mal e abdicar de fazê-lo. Você tem na mão todos os instrumentos, você fala: não vou prejudicar. Nesse momento, você compreendeu que existe uma diferença entre ser justo e ser justiceiro. O justiceiro se torna solidário com aquele que comete o erro. O justiceiro é alguém que comete um erro igual ou pior para resolver um mal. Então, qual que é a proposta do justiceiro? É assim: ô justiceiro, tem um mal aqui. Ele fala: deixa comigo, eu vou praticar um maior, aí eu resolvo esse. A justiça não. A justiça nunca transpõe uma linha divisória entre o certo e o errado. Porque o dia que o justo transpuser a linha da justiça e praticar o mal para fazer justiça, não tem mais diferença entre ele e o injusto. Prefira sofrer aparentes injustiças do que praticá-las. Em suma, é o que o Chico disse para o Arnaldo Rocha, para encerrar. Os dois caminhavam de braços dados, que o Chico adorava caminhar com os amigos assim de braços dados. E o Arnaldo começou toda uma lamúria: mas está acontecendo isso. Aquelas histórias que a gente conta para se fazer de vítima. E o Chico vindo, atento, de repente o Chico vira para ele e fala assim: ô Naldinho, eu estou tão feliz. Ele fala: feliz com o que, Chico? Com o meu sofrimento? Não, Naldinho, pela primeira vez você só está apanhando, não está batendo. Muito obrigado, muita paz para todos. Deixa eu avisar de novo. Você tropeçou ali? Não, tranquilo.